Como é que você tá sentindo? Centro das atenções não é uma coisa tão boa pra mim, não, mas. Não, Pedrão. E aí, tá tranquilo? E aí, Cris Franco? É pra olhar, pra focar nesse aqui, né? Você? Olha pra você, Você pra que cá. manda. Olá, Tá, seja o que Deus quiser. Você que manda, Pedro. Isso. Não sei qual. Não sabe não? Ah, é? Deixa aqui. Cadê meu... Que é o verbo se movia sobre a face das águas. Esse era o começo. Como é que é? E o verbo se movia, o espírito se movia sobre a face das águas. Pô, vamos mudar agora então a introdução do nosso São Gonça Podcast. Fala agora pra isso aqui, Pedro. Muda o E o slogan aí. espírito se movia sobre a face das águas. Pô, então é isso, galera. E o verbo se fez homem. E o verbo. Então, meu diretor, roda a vinheta que a gente já volta com o São Gonça Podcast. Fala, galera, voltamos aqui. Papai Noel. Não, também não vou cortar. Fala, galera, voltamos aqui com o São Gonça Podcast. O meu nome é Cristiano Lopes Eu sou Cris Franco. e o nosso convidado, Pedro Garrido. Pedro Garrido Mascarenhas Antunes Barbacena. É isso? Um pouquinho menos, bem menos. Eu não sou da família real pra ter tanto sobrenome. Mas tô lá, tô com o pé lá. Tá lá. Então, Pedrão, me dá aqui seus livros aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa Esse aqui ainda não. montoeira de livros aqui. Segura um aqui. Qual que é o que você estava me devendo? Vamos falar logo na cara, logo na lata. Logo. Esse aqui, eu estava te devendo, tem 3 anos e meio, uns quase 4 anos. Então me que eu presta estou aqui, devendo. já deixa eu passar vergonha logo de cara. Galera, esse livro aqui já tá aqui, sei lá, 1 ano. O Pedro Garrido me devendo, mas eu também, sabe o que acontece? Ele vai me pagar o livro dele. Mas eu não vou poder pagar ele porque eu prometi o livro Reforma Íntima para ele e a gente não tem. Então estou passando logo vergonha logo de cara, né, Cris Franco? Mas olha só, né? Olha só. Então, tá gravado. 3 câmeras gravadas Eu lá, acho cara. que tem um escondidinho ali, depois eu vou. Se tiver, eu vou cortar esse vídeo, vocês vão ver eu entregando o livro pra ele e a gente volta no vídeo. Não, Esse já começou polêmico, né? Na verdade, você já não tem pra me não oferecer. tem. Mas você quase tá tomando não café fez. e água. O café tá ruim? Café tá ótimo. E a água tá gelada? Adoçante, só não tomei o açúcar temerária porque não é pode. na minha praia tomar açúcar, mas água deliciosa, geladinha também. Então, beleza. Mas tá polêmico, será que vai rolar? Não vai, com certeza. Ah, esse ano. Esse vai ano lá. ainda? Esse ano. Vai. Esse ano tem que ir. Então tá. É o último do ano, né? Ih, gente, Ou é o último do promessa é dívida. É, Demorou 6 é. meses pra eu estar aqui. Agora não demora mais 6 meses pra chegar o vídeo. Não, vai sim. Vamos falar das nosso Na hora primeiro... do jabá? Ah, não, Jabá? É. Mas a galera já tá vendo que Já tem... tá vendo? A galera já tá vendo Temos que um tem... patrocinador, Tem já um chegou alguém. apoiador, né? O apoiador já tá aqui full time. É muito forte. E na hora do jabá a gente vai dar algumas informações. Patrocina eu aí. Então, a gente vai Patrocina falar nós. algumas informações sobre as oportunidades que você que está vendo esse vídeo, você pode ter também. Pedrão, então, antes de mais nada, eu quero te agradecer você ter vindo aqui no nosso humilde São Gonça Podcast. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua dedicação, muito obrigado pelo seu carinho. A gente já se conhece já tem algum tempo e eu sempre falo nesses nossos vídeos aqui que, infelizmente, ainda a gente não consegue produzir mais do que 2 ou 3 por mês. Então, eu sei que muitas pessoas estão mandando mensagem para mim e querendo marcar, querendo vir. Então, gente, infelizmente a gente ainda não consegue. Então, galera, infelizmente a gente não consegue fazer mais do que 2 ou 3 vídeos no mês, e aí eu tenho que editar, a gente tem outras coisas, a gente tem uma filha pequena, a Cris Franco trabalha, enfim, a gente tem uma rotina um pouco apertada. Então, a galera que está querendo vir aqui, espera um pouquinho, a gente vai se ajeitar mais um pouquinho para a gente tentar produzir mais a partir do ano que vem. Então, vocês já estão vendo que tem algumas novidades, a gente vai falar isso durante o vídeo. E a primeira novidade é quem? Quem? Pedro Quem será? Garrido. Então tá. Quer falar alguma coisa, Cristiano? O quê? Não, pera aí, eu ia falar isso agora. Fala pra mim que você conhece o nosso slogan. Cri, 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 cri.
Edita isso, por favor. Não, então vamos lá. Vou falar, hein? Porque Do lado de cada poça também tem cultura. Do lado de cada poça também tem cultura? É, mas você não aprendeu ainda. Daqui a pouco eu vou jogar o gancho pra você e você vai falar sozinho. Sim. Beleza? Já gravou? Gravei. Então é porque Do lado de cada poça também tem cultura. aí ficou fácil, né? Você tá, a memória tá fresca, você tá. Daqui a pouco, daqui a meia hora. Eu tô ficando idoso, meio esquecido, mas ainda tá bom aqui ainda. É ruim estar idoso, né? Pedrão, cara, obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu carinho. E vamos começar pela primeira pergunta. Qual que é a primeira pergunta, Cristiano? Cri, 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 cri. Cri. Fale um pouco de você. Antes. Quem é Pedro Garrido? Isso aí. Quem é Pedro Garrido? O nosso nome todo. Vamos lá, Pedro. Pedro Augusto Garrido da Silva. Boa. Eu sou... Eu? Primeiramente, essa é uma pergunta muito filosófica, né? Quem é o Pedro Garrido? É isso aí, conta a sua história. A galera Quem quer é o conhecer. Pedro? Qual é a essência atômica do Pedro Garrido? De onde surge o Pedro Garrido Isso nessa aí, história toda? isso aí, né? isso aí. Bom, eu sou poeta, sou escritor, organizo coletâneas, agora recém-formado em pedagogia, tenho alguns sonhos, estou realizando outros sonhos, então, assim, eu estou em constante construção. O Pedro Garrido é um ser em construção, né? Fazendo da poesia instrumento de mudança, de transformação de si próprio e do mundo ao redor. Aham. Muito legal. É isso. É só isso? Não. É mais que isso, mas aí eu também ficar me falando coisas e mais coisas sobre mim, né? Vamos lá, devagar. Pedrão, o Pedro Garrido, não sei se você pode chamar de Pedrão. Pedro. Pode ser o que você quiser. Pode ser. A casa é sua. O cara. 3 câmeras filmando ele, já tá solto. Pedro, você falou o seu nome todo. Você tem 3 nomes, certo? Pedro. Qual é o segundo? Augusto Garrido. Garrido. Nome artístico? Pedro Garrido. Primeiro livro que você lançou, Universo. que é esse aqui. Esse aí. No caso, esse daqui é. Ih, cara, olha com quem? Nascente que integraliza o pouquinho. Quem é? Nosso amigo? Nosso amigo, eu não lembro o nome dele. Paulo. 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 Não vai pagar esses bicos, não. É porque ela não lembrou. Paulo, pô, cara, a gente foi lá na sua casa, trocamos uma ideia, levamos. O vovô Miguel foi lá. Tá devendo a visita. Você tá convidado aqui em São Gonçalo Podcast. Ele também faz um trabalho maravilhoso, né? Trabalho excelente. Esqueci o sobrenome dele agora. Paulo de Carvalho. Isso. Paulo de Carvalho. Paulo de Carvalho, fotógrafo também, produtor. Tem aqui essa editora. Na verdade é uma editora, não é? É uma editora. Armazém da Quinquilharias. Então, beleza. Você fez esse daqui primeiro com ele. Com ele. Isso. E não foi Fala nem mais nesse sobre esse. formato, né? Primeiro, Então, fala mais. a primeira tiragem dele foi de 50 exemplares, no formato de fanzine. Né? Eu pedi, por ser mais barato, por ser uma publicação mais artesanal, eu queria testar se eu teria uma boa quantidade de venda e se as pessoas gostariam do trabalho ou não, e eu testei. Né? Fiz com ele a primeira tiragem em formato de fanzine e vendeu tudo. E o que seria um fanzine? Fala. Fanzine é publicação artesanal. Muitos artistas independentes publicam em forma de fanzine ou zine somente, porque alcança mais pessoas por ser um valor mais barato, muitas vezes uma publicação menor. Mas é papel também. É papel. Revista. É papel, tipo revista ou o mesmo formato, né, em A4. E por ter essa facilidade, esse barateamento, você consegue alcançar mais pessoas no cenário em qual você está envolvido. Entendi. Eu fui numa palestra até sobre fanzine há algum tempo atrás, por um grupo de Niterói também, agora não lembro, Literatura na Varanda, lembrei. Bacana. E eles falaram muito sobre essa cultura conheci Fanzine. muito o fanzine, e foi uma porta de entrada para os outros vícios, digamos, para os outros livros. Vícios também, porque não? É um vício. Com certeza. Aí fala, e fez fanzine. Aí na segunda, na verdade essa daqui a primeira edição foi fanzine e a segunda edição seria essa, ou não? Não, tem nada todos a ver. são a primeira edição porque eu não mudei nada desde então. Mas essa aí é a 4ª tiragem já, Quarta E é um tiragem. livro de poesias. de poesia. Da primeira tiragem, as 3 outras eu pedi 100 exemplares cada tiragem. E graças a Deus tem
Conseguiu vender. correspondido. E teve muita feira também, né, Pedro? Esse ano de 2022, a gente tem o quê? Recentemente teve a feira da Teve a Flisgo, que é um A festival, FISG. na verdade, o Flisgo, a FISG, algumas outras feiras, Flisu Flisu, também, isso. junto com a FISG, e o Ler, que impulsionou muito as vendas também. É verdade. A gente se encontrou lá na feira da Ler, né? Ali Aquela foi maravilhosa. como é que é o nome da Fazendo Clube. Fazenda Colombo. Isso, teve a da Fazenda Colobandê e teve também a outra no... Esqueci o nome. Lá no Rio. Na Biblioteca Nacional. Não, no Pier Mauá. Então, Pedro, aquela feira, qual foi o bairro mesmo? Lá do... Foi no Pier Mauá, foi no centro Pier do Mauá. Rio. Levou muitos escritores lá. Muitos escritores. Tinha uma gama gigante lá daqueles escritores. Muita gente. Literatura, HQ, aquele outro pessoal do... A feira Leira é bem grande, né? É bem grande, abrange o Rio, o estado todo, praticamente. Além de escritores, tem vários artistas que se apresentam, né? Tem palestras. Sim, tem palestra, tem todo tipo de atração mesmo, teatro. Fora os famosos, né? Fora os famosos, né? A galera que vai... É muito bom. Pedrão, se alguém quiser comprar os seus livros, compra com você? Como é que faz? Como é que funciona isso daí? É uma editora? Pedro Então, pessoalmente? O primeiro... A gente vai falar sobre esses dois aqui já. Esses dois aqui pela editora, daqui a pouco a gente conversa sobre eles. Isso. Esse livro Universo vocês vão encontrar comigo, é só me chamar no Instagram, né, no Face, em qualquer lugar. Pode me chamar no WhatsApp, que eu atendo na hora, entrego, vou pessoalmente, mando pelos correios. E se for longe, você entrega outro estado? Entrego em outro Correio também? estado, país inteiro. Tem uma edição virtual também lá, baratinha, na Amazon, no Universo. E lembrando, ele também está em 2 livrarias. Uma de Niterói, lá em Itaipu. Qual que é? Fala aí, Pedro. Deixa eu lembrar o nome, que eu esqueci. Não lembro da livraria, não? Papelu. Papelu. Aonde fica? Sabe qual é o endereço? O endereço exatamente eu não sei, mas procurando Papelu no Face, no Instagram, vai ter o endereço lá, que é em Itaipu. E tem na nossa amiga... Na nossa amiga Virgínia, Kátia, na Léria Arte, no Zé Garoto, tá lá. Deixa eu pegar. Tanto ele quanto os Vai outros falar. 3. Termina o raciocínio. É isso, tá lá. Esses dias mesmo, Pedro, a gente está gravando esse vídeo. Muito provavelmente esse vídeo vai ser lançado esse ano, se Deus quiser, correr tudo bem. Que esse praticamente é o último vídeo do ano, antes de nós. Praticamente não, é É o último vídeo do ano, que é verdade. Não tem como fazer mais. É verdade. E a gente vai, se Deus quiser, a gente vai conseguir jogar ele esse ano. E esses dias eu vi, cara, eu fiquei até meio bobo. A Cris replicou a postagem Da Infoco. que, cara, Uma reportagem na... uma livraria para 1,5 milhão de livraria. habitantes do nosso município de São Gonçalo. Como é que pode? E uma livraria. A gente vê o esforço que a gente precisa fazer para alcançar essa população enorme que a gente tem, né? E sem os estímulos públicos também, né? Escondida, né? É uma livraria que fica um pouco da mais... galeria, um pouco escondida. Em frente à Igreja Matriz de São Gonçalo, na galeria, quem quiser ajudar também. A Virgínia agradece muito e nós também, escritores. Verdade, a Virgínia faz um trabalho praticamente de formiguinha. Ela luta para manter aquela loja dela, não sei se é alugada, não sei se é arrendada, enfim, para se manter naquele lugar ali, que muito provavelmente também não é barato aquele aluguel ali. Como ela se mantém ali, enfim, gente, você que está vendo esse vídeo e é morador aqui do município de Niterói, São Gonçalo ou adjacências, saiba que essa livraria é muito fácil o acesso e vários exemplares do Pedro Garrido estão lá. Aliás, todos, até os nossos, estão lá na livraria... Ler é arte. Ler é arte. Ler é arte ou ler é arte? Ler é arte, beleza? Pedro, quando você sentiu a necessidade de escrever? Então, a necessidade não é de escrever... quando nasceu o poeta, não. A necessidade de escrever. A necessidade de colocar as coisas... Isso aí. A necessidade de escrever já nasceu comigo. Mas ela foi despertando aos poucos.
né, assim, eu me descobri poeta depois de me descobrir que eu sabia escrever bem. Né? Como assim? Eu gostava de escrever, eu sempre tive o interesse de colocar no papel aquilo que me tocava mais, aquilo que exacerbava mais em mim. Aqui eu quero citar também a minha amiga Débora Moreno, que foi uma das que mais me apoiou no início. Professora? Sua não? Não, ela é uma escritora de Niterói, que tem uma história belíssima, você pode trazer aqui pra mim, pra gente também conhecer. Como é que é o nome dela? Débora Moreno. Então já vamos pegar o gancho e vamos convidar. Débora Moreno, se for de Niterói, São Gonçalo ou adjacências, você está convidada. Entre em contato com a gente aí através do nosso Instagram, que a gente Instagram. se programa para trazer você aqui. Vamos lá, Pedrão. Bom, eu trabalhava com ela na Contex, lá de Niterói. Faz jabá não. Não existe mais a empresa, então pode fazer o jabá. Então já tá feito. O jabá de uma empresa que não existe, não tem problema. Ou tá voltando a existir, mas enfim, deixa pra lá. Fala aí. Trabalhei com ela em 2010 e ela tava lançando o primeiro livro dela e naquela época não tinha Facebook, tinha o Orkut ainda. Não era nascido não, eu não era nascido. Não era nascido, né? Eu colocava algumas coisas escritas lá no Orkut. Vai, fala aí, Pedro. E ela gostava muito daquilo que eu escrevia, mostrava para ela algumas coisas. E ela vem de uma comunidade que é muito carente de cultura e ela tem proporcionado muita cultura para a área, né, que é a comunidade do Estado, ali no centro de Niterói. Centro do Estadão? O Estadão seria? É o Morro do Estado. Morro do Estado. Aí ela foi uma das que lançou aquela fagulha. Falou, você vai lançar um livro. Ela falava pra mim, você um dia vai lançar um livro. Você vai escrever muita coisa ainda para Chega mais pra frente um pessoas. pouquinho, Pedro, por favor. Aí. Você vai lançar um livro, sua escrita vai alcançar as pessoas. Que nada, eu quero lançar um livro sim, mas daqui a 50 anos, quem sabe? Pô, mas tu é novo, Pedro, tu é novo. Mas eu não... Então, faz parte do que eu quero, né, falar sobre... Porque eu não tinha autoestima na época em relação à minha própria escrita. Entendi. Eu não acreditava que eu tivesse potencial para realização. Uma vergonha, por toda uma... As pessoas vão gostar, né? Tem a vergonha, tinha aquela coisa de jovem, as incertezas, né? Traumas de infância, bullying. Então tudo isso influenciava num rumo em que para mim não existiriam oportunidades. Até mesmo dentro da empresa onde eu trabalhava, eu acreditava, eu não sou capaz de crescer aqui dentro. Eu achava, né? Pensava dessa forma. Mas aos poucos eu fui vivenciando experiências que foram me mostrando o contrário. Que eu sou capaz, né? Mas demorou um pouco para eu chegar a esse nível de acreditar na minha própria escrita e arriscar. Em 2015, 5 anos depois, eu continuei postando agora no Facebook os textos que eu escrevia, alguns textos legais de reflexão, de sentimentos que eu colocava ali naquela hora que eu estava sentindo, queria expor de alguma maneira, não sabia como colocava lá. Pode falar, mete bronca. Meio longa a história, né? Mas não, mete bronca, o podcast é seu. Vamos lá. Mas aí as pessoas falavam, não, coloca isso num blog, faz um livro um dia, o que você escreve me alcançou, me tocou, fez sentido. E eu coloquei num blog, eu tenho 2 blogs hoje, mas um deles foi criado em 2015. Fala o nome aí, Pedro, aproveita. O blog Eu Escolhi Encontrar. O blog? O nome do meu blog. Se alguém quiser achar na internet... No Google, acha? No Google vai achar assim, é o Blogspot, é um blogspot chamado Eu Escolhi Encontrar. Certo. Tem uma outra página, tem uma outra página chamada, uma outra página parecida. Aí embaixo na descrição vai estar. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Valeu, Pedrão, vai. Tem uma outra página de outros conhecidos que também são próximas disso, mas se trata de relacionamento. No meu caso, a minha página não era sobre relacionamento somente. Era sobre a busca de um objetivo. Sobre eu escolher encontrar um objetivo de vida, um sonho para realizar, algo que me ajude a construir e não só ficar esperando acontecer, como dizem os adeptos do eu escolhi esperar, né? Que tem essa questão de vai escolher, vai esperar. Tipo, como é que é o nome daquele cantor? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, um dia quando acontecer. Deixa a vida me levar? Deixa a vida me levar, quando tiver que acontecer, vai. Não, penso diferente. Eu entendi que... atrás não chega. Eu entendi que eu tenho que fazer acontecer. Eu não posso esperar chegar até mim.
ficar lá esperando fazer cair do céu, acontecer, do céu vai cair chuva. Né? E aí eu fui dessa maneira, acreditando que haveria oportunidade para mim, e eu fui lá. Fui escrevendo um texto após texto sobre algum questionamento meu, alguma ideia sobre amor, sobre relacionamento, também sobre trabalho, vida profissional. E aí depois foram surgindo alguns poemas também. Mas a princípio eram crônicas e reflexões. E depois de 2015 fui escrevendo, colocando, até que na virada de 2018 para 2019 foi que começou tudo de fato. Que essa escrita despertou de vez. Que eu resolvi agora eu vou produzir a parada firme. Exato. Porque eu tinha passado por algumas situações de conflito que abalaram minha autoestima. E aí, por curiosidade, eu fui buscar terapia. Fui buscar uma psicóloga para conversar. E aí, no meio do processo de 2018 para cá, no meio de 2018 até 2019 mais ou menos, eu comecei a fazer terapia e buscar, né, me encontrar esse universo que existia em mim. Por isso que esse primeiro livro se chama Universo. Porque através da terapia eu descobri três faces minhas, 3 universos. O meu universo interior, o universo das pessoas ao meu redor, que cada ser é um universo, aqui tem 3 universos aqui, e a questão espiritual do alinhamento entre eu e Deus, né, da minha crença, né, porque existe um universo espiritual, um Deus que habita em todo o universo e está presente em nós de alguma forma, 3 em 1, né? Até no começo eu brinquei, no princípio era o verbo, né? No prefácio eu coloco, no prefácio, na apresentação eu coloco, eu mudo, no princípio era o verso. Bacana. Porque quem é o poeta maior? Não sou eu, o poeta maior é Deus. Então verdade. Por esse processo que eu passei, eu coloco tudo isso nesse primeiro livro. E a sua poesia, ela meio que fala, a sua poesia, perde o fio da meada não, a sua poesia, ela meio que fala a linguagem que inicialmente pela sua religiosidade, aí você procura o caminho ali, entendeu a pergunta, Pedro? Dentro da sua religiosidade você desenvolve uma poesia, ou a sua poesia ela é indiferente à sua religiosidade? A minha poética é indiferente à minha religiosidade. Eu tenho meus poemas que são voltados para a minha espiritualidade, certo, que refletem o meu sentir, né, a minha devoção, mas eu também tenho outros poemas que falam de amor, né, do amor romântico, do amor erótico, de caminhadas que eu tenho, de questionamentos de vida. Eu passo por muitos temas ao escrever meus poemas. Até críticas sociais tem, um pouco menos, mas também tem. Né? Tem algumas críticas sociais, tem outros poemas voltados para nossa existência mesmo, né? Não tem como definir exatamente uma característica de um poema. Mas todos eles têm a minha essência, digamos assim, a minha forma de escrever, a minha forma de me questionar, né? E também de transbordar, meus transbordamentos. E para você não se tornar repetitivo nas suas poesias, como é que você desenvolve isso? Porque a gente acaba sendo repetitivo. Fica a nossa marca. Digamos que algumas palavras ou versos podem se repetir em alguns poemas. Mas para não se tornarem repetitivos, eu acho que eu deixo a inspiração fluir. Eu não tento forçar o poema. A inspiração vem, eu tento escrever, colher o máximo possível daquilo que eu me inspirei para poder colocar no papel até parar de sentir o que eu estou sentindo naquela hora. Pode falar, termina. Não, eu ia voltar lá atrás. Bora, termina. Para não perder o fio da meada. Isso, boa, vamos lá. Que aí, lá em 2018, a Débora, novamente, ela voltou a me chamar a atenção para participar de uma coletânea. A primeira coletânea que eu participei, que foi a coletânea Livro das Estações, ou Livro dos Momentos, eu não vou lembrar agora, mas foi a primeira coletânea que eu participei. Não foi com poesia, porque até então eu não escrevia muita poesia, eram 2 ou 3, eu não acreditava que a minha poesia tinha conteúdo. E aí você foi para a coletânea escrevendo poesia? Escrevendo crônica. Um texto sobre limites, sobre não deixar com que as pessoas passem por cima de nós, digamos assim.
de estabelecer limites de convivência. Né? E aí, através desse texto, as pessoas que leram, os colegas que começaram a conhecer o meu trabalho em outros estados, colocavam no Instagram, nas redes sociais, postando, me marcando e dizendo lá: não, eu gostei do que você escreveu, me tocou aí, serviu para mim, eu estava sentindo que era isso mesmo, eu precisava colocar uns limites para minha vida. E foi funcionando. Eu comecei a ter mais coragem para colocar os meus textos, né, mais públicos, né? E, consequentemente... Tem texto seu no Recanto das Letras? Tem uns 3 só. Eu criei um perfil há pouco tempo, não usei muito, mas também tem alguma coisa lá. Se você quiser conhecer o Pedro Garrido e o texto dele, só 3, vai lá no Recanto das Letras. Aí fala, Pode Pedro. ser no Face, né? Pode ser no Face, pode ser no Instagram, enfim. Aí termina. Pode comprar os livros. Pode comprar, comprem os meus livros, deem de presente. Ih, acho que tá na hora, né? Tá na hora. Ih, Pedrão, Ih, tá na hora. Tá na hora, sabe Tá de na quê? hora? Vamos lá. Não! Do quê? Do quê? Do Jabá. Do Jabá do São Gonça. Roda aí, meu diretor, que a gente já volta. Fala, galera, voltamos aqui com o Jabá do São Gonça. Hoje nós temos... Your Company School, Nossa. a melhor escola de inglês de Niterói. Vai, fala. Your Company School, hoje aqui inaugurando a nossa telinha de publicidade. Você que tem empresa e quiser colocar sua fotinha aqui, vai ficar rodando, porque hoje só tem o Your Company apoiando a gente. E vocês podem procurar @curso YCS no Instagram. E aqui tem o WhatsApp, depois a gente vai colocar na descrição do vídeo também. Podem com certeza procurar, porque é um excelente curso de inglês. Eles trabalham individualmente, trabalham em grupos pequenos, turmas pequenas, para dar todo o apoio necessário para você sair falando inglês fluente em pouco tempo. Muito bom. Your Company School. Aí embaixo na descrição desse vídeo vai estar o Instagram, vai estar o contato o site. E esse é um do nosso primeiro apoiador. Então nada melhor do que fechar o ano com o nosso apoiador, que na verdade ele veio apoiando a gente o ano todo. Né? Vamos fazer justiça aqui. É o nosso parceiro antigo, já é uma parceria, tanto que eu já fiz podcast com essa blusa, com a camisa deles. É isso aí. São maravilhosos, o Diniz e a Camille, que vocês podem entrar em contato sem medo de acertar. Com certeza. Sem medo de errar. Você vai acertar muito bem. Vai Principalmente aprendendo uma outra língua, que é super importante. E outra, são maravilhosos profissionais, que são profissionais super, ultra, mega gabaritados, formados por uma das melhores universidades. Se vou falar só uma, tá? UF. Só pra vocês terem uma ideia. Fala besteira. Fala besteira. É o UERJ, tá? O UERJ, tá bom, é o UERJ, mas tá bom, é de peso. O UF e o UERJ. Então, gente, você que tá vendo esse vídeo e quer entrar como apoiador aqui do nosso canal do Jabá do São Gonça, aqui no São Gonça Podcast, entre em contato com a gente. Você pode botar aí embaixo no comentário do canal do YouTube ou através do nosso Instagram, que também vai estar aí na descrição, vai estar aqui embaixo, aqui. Enfim, você vai arrumar um jeitinho de colocar o seu nome ou a sua marca ali naquela telona para você fazer o jabá da sua empresa, não é isso, Cris Franco? Por enquanto, Your Company School. Your Company School. Quer aprender uma segunda língua com quem? Diniz ou Camille, Your Company School. Muito bem. A gente tinha até uma surpresa ali, né? Poxa, né? Pega ali. Vamos aproveitar esse vídeo e valorizar mais o nosso amigo Diniz. Esse foi um presentinho. Ele deu um presentinho pra gente e olha aqui como é que a gente é metido. A gente é metida, a gente. No próximo vídeo já vai ter mais, um pra cada convidado. Ó como é que a gente é metido. São Gonça Podcast. Só vou engordar mais um pouquinho pra virar o... Lá também, Your Company School. Your Company School e São Gonça Podcast. A gente tá metido, né? Então, não deu tempo de chegar as outras canecas, só chegou uma. Mas no próximo convidado, o convidado vai tomar um café, uma água com a canequinha. Né, Cris Franco? Vamos deixar aqui, né? Vamos ficar mais metido ainda. Vamos deixar aqui. Pera aí, aquela câmera ali.
Então, meu amigo Pedro Garrido, falamos do nosso livro Universo, falamos desse livro que você trouxe... Ainda não falamos, mas podemos falar agora. Isso, mas que você trouxe de presente, que a gente já estava eu que estava no débito com ele, ele pagou a dívida dele. Pois é, 3 anos já que a gente está devendo esse livro. Tinha uma pandemia no meio do caminho, acabou atrasando a troca. Vocês não vão acreditar, mas é verdade. Aí, Pedro, sacramenta com esse livro aqui. A gente já falou do universo, agora fala um pouquinho desse aqui. Então. A essência de tudo, na verdade, não é um livro autoral meu, né? É uma coletânea que eu organizei. Depois desse período todo de participações em coletâneas, participação em sarau, que veio por acaso na minha vida também. Acabei descobrindo o sarau por acaso, através de uma amiga minha, que me levou lá no centro de Niterói, no espaço Interarte, que hoje não tem lá o espaço físico. Regina, nela. Ela ainda não era curadora, né? O espaço estava sob o João. João estava cuidando do espaço, o João junto com um outro rapaz que é dono da companhia, eu não lembro o nome dele. A gente sabe quem é, mas não estou lembrando o nome dele. Fala aí. E aí... Tony, lembrei, Tony. Aí, uma amiga minha, Natália, a gente se conheceu nos comentários das páginas de humor daqui de São Gonçalo, que eu comento muito. Uma delas é eu gosto muito, São Gonçalo, meu país. Depois dá uma conferida lá, que eu gosto muito dos administradores de lá. Gente boa, gente fina. Mas a gente se comentava numa outra página chamada São Gonçalo da Depressão. Conheci essa minha amiga na São Gonçalo da Depressão. Nos encontramos, conversamos e ela me levou para um sarau. Esse sarau lá, conheci o João lá e mostrei esse texto dos limites para ele. Ele gostou pra caramba, falou: não, você tem que se apresentar, mostra assim e tal. Não tinha aquela ambientação toda, ele não sabia como funcionava. Participei, gostei, me chamaram para outros, nunca mais parei. E aí veio... Qual ano, Pedro? 2019. Nós participamos de alguns também lá. Foi. Você pegou a caneta ali? Tá, vai, fala. Em junho de 2019. Foi julho, foi o primeiro sarau que eu participei. Participei de mais algumas coletâneas. E aí, a minha amiga Marísia, que participou da primeira coletânea comigo, ela falando que ia lançar uma coletânea, que queria que eu participasse, eu falei, na cara de pau, na cara dura, posso ajudar? E aí ela aceitou minha ajuda. Mas eu tomei a frente de tudo praticamente. Quase nem deixei ela trabalhar. Dei folga pra ela praticamente e eu que fui me metendo a besta. Patrão bom. Fui me metendo a besta a fazer. Ela me chamou pra ajudar e eu fui fazendo tudo, né? Aí eu dei a ideia do tema, conversamos sobre o tema, que seria o amor de Deus e o amor ao próximo. Aí surgiu essa primeira coletânea. A nossa parceria de organização de coletâneas durou pelo menos aí 1 ano e meio com 3 coletâneas. Legal. E as outras 2 que eu organizei mais recentemente foi sozinho. Mas a parceria dela foi muito, muito significativa, fundamental para o meu crescimento. Esse aqui é basicamente espiritualista. Basicamente mais espiritual, voltado para a espiritualidade. Não, basicamente não. Pelo que eu passei o olho aqui, pelo menos em 6 folhas que eu passei o olho aqui, são só conceitos. Poemas de amor a Deus, amor ao próximo. Mas pode continuar, continua. E aí a gente organizou 3 coletâneas juntos. A primeira foi essa, a essência de tudo. E eu fiquei a gente ficou de trocar, né? Num dos saraus que a gente conversou, que eu ia buscar seu livro, mas graças a Deus você conseguiu vender os seus livros, deu tudo certo. Fala, Pedro. Passei vergonha de novo. Desculpa. Não, tá desculpado. Eu que te peço desculpa. Aí fala, Pedro. Esse aqui é espiritualista. Esse aqui é uma mescla. Tem um pouco de cada coisa. Na página 42 tem um poema de um verso só que dá sentido ao livro. Dá sentido ao livro do 42. Vai, Cris Franco, mete bronca. Em um só verso, fiz de você meu universo. É isso. Pesado, hein? É isso. Quando você imagina, quando você fala, Ju, achou? Em um só verso, fiz de você meu universo. Quando você pensa nessa frase, te dá vou colocar uma vigorosidade, né, cara? Dá uma energia, dá uma sensação
boa. Foi o que eu senti nessa frase. O que você me diz? Eu digo que é isso, que é o elo que liga o começo ao fim, o princípio, né, ao fim. E dá total sentido porque eu acredito a algum ser, quem lê vai interpretar da maneira que for melhor para si. Cada um com sua crença, mas eu dedico o centro do livro, assim como o centro da minha vida, né, a quem criou, a quem me originou. E curiosamente, a página 42 é o centro do livro? É o centro do livro. Isso foi isso que eu falei. E por isso 42, né? Porque a resposta, né? Não tem um filme? Não sei qual filme. Tem um filme que eu não lembro qual é, eu acho que não é Guardiões da Galáxia, é o Guia dos Mochileiros da Galáxia. Que tem um personagem que vai em busca do ser que tem todas as respostas. Eu acho que é isso, mais ou menos. Se não for, não tem problema. Mas você que está vendo o vídeo, comenta aí embaixo se o Pedro está certo. Vai. Mas esse personagem, ele vai em busca dessa máquina, desse ser que dá essa resposta. E ele perguntou qual era a resposta para todas as questões da vida, do universo e tudo mais. E aí, depois de um tempo, ele voltou e ele teve a resposta. A resposta era 42. Então você fez essa associação? Fiz essa associação. Intencional ou sem querer? Intencionalmente. Legal. Pedro Garrido também é cultura, né? É isso? É isso. Porque do lado de cada poça também tem cultura. Pedro, pegando esse gancho seu, eu já vou, antes da gente falar daqueles 2 livros, e vou falar para essa câmera aqui. Você que é artista aqui do universo de Niterói e São Gonçalo ou... Fala, convida aí. Vou deixar você falar que é sempre eu que falo. Vai, fala. Vem aqui, nos dá o prazer de te conhecer, dá ao mundo a oportunidade de te conhecer. Somos pequenininhos ainda, mas está crescendo. Já temos 300 seguidores. Então, vem aqui, vem contar essa história. Você que é produtor musical, teatral, enfim, faz a arte de qualquer forma, entre em contato com a gente. A gente precisa levar a sua arte junto com o nosso São Gonça Podcast para divulgar o seu trabalho junto com a gente, porque é lógico, gente, a gente também divulga o nosso trabalho. A gente consegue fazer outros trabalhos, como uma produção de uma filmagem, um documentário, um curta. Se você quiser fazer isso, entre em contato com a gente aí também, ó. Procura a nossa diretora artística, que a gente vai desenvolver o seu... Isso aí. Que a gente vai desenvolver o seu projeto de documentário, de curta, de vídeo institucional. Então, isso tudo a gente também faz. E é por isso também que a gente não consegue fazer outros vídeos, mais vídeos aqui para divulgar o São Gonça Podcast. Porque a gente trabalha nessa pegada também. Beleza? Graças a Deus, bastante. Enfim. Então, gente, você que está vendo esse vídeo, tá, vamos dizer assim, convidado para fazer o casamento perfeito. E ó, Jabá do São Gonça também está aberto para os pequenos empresários aqui da nossa região que quer divulgar a sua marca. Beleza? É isso, Cristiano? Por quê? Do lado de cada poça também é cultura. É isso aí. Beleza. Pedro, já falamos sobre os 2 livros, já falamos sobre religiosidade. Já falamos do sarau, não do seu sarau, né? Eu não ia perguntar isso agora não, mas eu ia pegar o telefone aqui pra ver que era aquele negocinho que eu te mandei. É isso. Era isso, não era isso a ordem? Então, Pedro, fala do seu sarau, o nome do seu sarau. Sarau. Isso. Então, meu sarau é uma coisa muito recente. Cara, mas aproveita o embalo, você tá aí, ó. Deixa eu te dar uma outra vez. Tô sendo Faustão de novo aqui. Hoje eu não falei Faustão, no vídeo passado eu falei um monte de vezes. Né? A gente... É isso aí. Hoje a gente deve estar com 200 e... Quase 300 inscritos no canal do YouTube. Mas todos esses áudios eles vão para todas as plataformas de áudio. Deezer, Spotify, ou sempre esqueça aquele... Google Podcast, Amazon. Então, essas informações audíveis vão para todas as vertentes. E é a chance do Pedro Garrido pegar esse gancho. Vamos lá. Vai, Pedrão. Já que é para falar de sarau, vamos lá então. Mete bronca. Bom, o meu sarau ele começa em outubro desse ano.
primeira edição, assim, do Universos Livres. Bacana. Porque surge com a proposta de ser não só um sarau, mas um projeto que une sarau, palestras e oficinas. Então, tudo muito recente, tudo acontecendo assim, de ontem para hoje, Tem praticamente. 4 meses, né? Ou 2 meses. 2 meses. 2 meses, 3 meses. Enfim. Eu tenho feito algumas aventuras, digamos assim. Tenho me aventurado em alguns lugares, levando um pouco dessa minha história, né? Falando da minha caminhada, da realização de sonhos, da possibilidade de acreditar. Então, eu descobri que tem algo aí para ser feito. Eu descobri a minha missão. Então, meu sarau vem junto com esse formato de palestra, com a oficina também, que seria uma oficina de versos livres, porque eu escrevo mais poemas em versos livres. Certo. E como o meu universo é esse, oficina ou sarau Universos Livres. Legal. Entendi. E aí você tem uma gama de artistas que você pode... Que eu posso chamar, que eu posso levar. Então você aproveita essa câmera aqui que é sua e a câmera e o áudio está aberto para você. Convida quem você quiser. Então, por enquanto, ainda não tem uma edição próxima. Certo. Pode ser que venha a surgir. Ano que vem? Ano que vem. Janeiro tem alguma? Você acha que rola? Acho que vem. Estamos em conversa para irmos aí virtualmente para a França. Então, vamos ver se a gente vai para a França. Tá metida, hein? Chique demais. A gente tá metida, hein? Não é? Isso não seria possível, lembrando, sem a nossa amiga Lígia Helena Carvalho, que é embaixadora Tem que ser, ela veio da aqui. Feira Virtual del Libro. É, isso aí. Ela veio aqui, trocamos mais ideia bacana. E aí? se você quiser ver o vídeo, vou deixar linkado aqui em cima. Você vai dar uma olhadinha aí, volta depois para assistir o vídeo do Garrido. Comenta aí embaixo se você viu o vídeo da Lígia Helena assim, ó. Eu vi o vídeo da Lígia Helena e agora estou vendo o vídeo do Pedro Garrido. Boa, vai. Fala, Que a gente tem uma história nessa caminhada também, que a gente começou praticamente junto, uns 4 anos atrás. A gente se encontrou e a gente teve parceria em muitas coisas. Uma delas é a parceria no meu livro, né? Que ela é prefaciadora. Eu vi. Prefaciadora do Universo. Faço pós-fácil agora do segundo livro dela, que foi lançado semana passada. A gente tem a parceria no Sarau Sintonia Cultural. Sim. E agora o espaço com o Sarau Deu Branco. Não é Sarau Deu Branco. Não Sarau é Deu dele. Branco, mas deu um branco aqui rapidamente. É o Sarau Universos Livres, que eu pedi para ela um espaçozinho lá no meio para conseguir um espaço para fazer o sarau, e estamos caminhando aí juntos nessa caminhada literária. Nessa luta. Nessa luta aí. Pedro, fala então um pouquinho, antes da gente ir das considerações finais e falar daqueles 2 livros, da sua formação, cara. Você não falou. Então, eu sou... Recém-formado em pedagogia. E aí? E a faculdade? Formado em pedagogia. Você formou agora? Me formei agora, agora entre aspas, né? Em abril para maio. Sou formado em pedagogia pela Universidade Unileia, sou técnico em segurança do trabalho também pelo SENES, 2 formações que podem caminhar juntas também, e estamos aí. Mas você pensa em dar aula e ser professor? Por isso que você fez pedagogia? Eu fiz pedagogia para, na verdade, não só levar a leitura aos espaços educacionais, mas nos espaços não formais e informais, digamos assim. Também. Né? A escola fora da escola. É verdade. Porque eu acho importante. Só para exemplificar o que eu tenho falado, né? No mês passado eu fui fazer essa dinâmica, né, da literatura, da escrita, num projeto social. Em 2 projetos, na verdade. Um é um que acontece na Câmara de São Gonçalo, na Câmara de Vereadores, que é o Motiva e Ação, que é para idosos. Terceira idade. E eu fui levar um pouco de poesia para eles, falar sobre essa possibilidade de realização de sonhos, como eu comecei, né, dizer para eles não desistirem nunca daquilo que podem, que querem. Então, isso ativou muito eles a escreverem também. Alguns já eram até poetas. Bacana. Só não mostravam. Uma delas eu levei para o meu sarau, para o Universos Livres, que eu fiz numa unidade de saúde também, na Brasilândia. E aí ela agora se apresenta em todos os lugares. Se amarrou e foi. Se amarrou e está se apresentando, perdeu medo. Cantou junto com o coral, ela faz parte do coral
Tem um coral com a Orquestra Sinfônica de São Gonçalo, ela também estava. Teve apresentação no Partage. E fiz uma apresentação para crianças na comunidade do Escadão. Onde é isso? É no Rocha, em São Gonçalo mesmo. Perto da Praça do Rocha ali? Um pouquinho depois da Praça do Rocha. E aí eu, tenho tentado levar para esses caminhos, para esses lugares, porque não é só a escola, claro, a escola é fundamental. É verdade. Mas a gente precisa levar a cultura para todos os espaços e é isso que eu tenho me proposto a fazer. Quer falar alguma coisa, Cris Franco? Fala aí. Não. Cri. Eu respondi, não. Pedro, eu tô vendo esse livro aqui. Antes de eu abrir, esse daqui é antes desse aqui, né? Esse tá meio sujinho, mas... Não, mas faz de conta que não tá sujo. A galera da edição sabe que vai ter que trabalhar um pouco para poder editar ali. Não, que ele foi ido por alguém. É verdade. Ô Pedro, esse daqui é primeiro, Techua, é isso? Techuvá. Esse aqui é depois desse? É o último. Então vamos lá. Eu peguei esses 3 livros e antes de eu abrir esse daqui, eu percebi uma coisa muito interessante. Você sempre faz questão, não sei se é de propósito ou sem querer, obviamente, é redundante, né? De propósito sem querer é redundante, né? Ou não é redundante? Não? Não? Enfim, vocês entenderam. Aqui, ó, duo quer dizer, obviamente, 2. Certo? A essência de tudo, obviamente, quer dizer você e mais alguém. Internamente. Também. Isso aqui, ó. E o universo é você, mais alguém e uma terceira pessoa. Foi o que você falou, né? Foi um universo. Isso. Então, você sempre faz questão de enfatizar a sua religiosidade. Você e mais alguém. Alguém espiritual, lógico, né, gente? Antes vocês pensam besteira, não é alguém, sei lá. Você e Deus. Você é quem você acredita. Você, a sua religião, enfim. E aí, a criatura e o criador, enfim, viu como é que é mulher inteligente, sabe tudo. E aí, antes de eu falar... Faustão, dá licença. Antes de eu abrir... Eu duvido que o Faustão vai comentar aí embaixo. Coloca um pizinho, se der algum problema. Não, vai nada. Até perdi o fio da pergunta. O duo é algo... Então, e aí, você faz questão de ser enfático no você e mais alguém. É isso? Nesse nem tanto, mas não, tem uma pegada de... Sim, é impossível. Ó, gente, impossível. Aqui 2. Ó, e aqui 2, impossível. É ele com mais alguém. Vai, sim. Fala. E adivinha o que é? Sou eu e eu mesmo. É isso aí, você. É isso aí. É que eu fui um pouquinho narcisista nesse segundo livro. Enfim, é você, o seu lado bom, o seu lado ruim, que seja. Enfim. Não, meu lado bom é meu lado melhor ainda, porque isso aí. Que seja. É uma subdivisão, digamos assim. Então algo que eu descobri. Fala agora daquele livro. Eu nem li, hein? Então, o Duo, ele é um livro totalmente diferente do primeiro livro. Que no caso é totalmente do universo. Totalmente diferente do universo. Por quê? O Universo é um livro que fala... São versos livres. Não tem regra nem métrica alguma. O Duo já é diferente. Ele tem um tipo de poesia que eu aprendi a escrever durante a pandemia. Que é metrificado, que é um tamanho padrão, que é a Aldrevia. São 6 versos, uma palavra por verso. E esse livro é todo de Aldrevias. E eu brinco dizendo, sempre nos lugares que eu vou, que ele é um livro que é um dueto entre eu e eu mesmo. Porque são 2 formas de escrita completamente diferentes. Que eu acabei dominando as 2. E aí me lancei no segundo projeto, que seria esse. Um dueto entre eu e eu mesmo. 2 faces de mim. Né? E o detalhe desse livro é que eu consegui publicá-lo através de um concurso que eu participei e fui um dos selecionados, um dos escolhidos. Fala aí quem promoveu esse concurso. A editora Brunsmark, através da Mari. Não conheço. É uma editora de Minas Gerais. Fez esse concurso, selecionou algumas propostas e a minha proposta foi uma delas.
E deu super certo. Já tá na Pô, segunda tiragem também. patrocina eu aí, eu tô precisando reeditar meu livro aí, ó, Reforma Íntima. Pô, patrocina eu tô brincando, vai. Patrocina ele aí, não é brincadeira não, é sério. Vamos patrocinar. Vai, fala. Brusmark, Mari, ó, atenção. Isso aí. Eu mando aí PDF pra você ler. Se quiser patrocinar, a gente faz o esquema. Vai. E foi dessa forma que surgiu o livro. Eu queria fazer essa mostra mesmo. E essa foto que eu coloquei atrás, eu tirei essa foto em 2015, 2014, já imaginando que se eu tivesse um livro, eu ia usar essa foto. Ia ser essa foto. De galão. Deixa eu botar aqui na outra. Peraí. Calma aí, vou fazer até um esquema legal aqui, ó. Na edição vai ficar bacana aqui, ó. Peraí, Pedro. Focar aqui e botar ali, ó. Meio a meio. A galera vai ficar bolada. Aí fala, Pedro. E aí é isso, basicamente. Né? Durante a pandemia a gente ficou muito preso em casa, não tinha muito para onde correr, não tinha para lugar nenhum para correr, na verdade. As portas se fecharam, tanto que eu não consegui entregar o livro para você. É verdade, né? é verdade. É. Coisa linda, olha. Mãe é aconchego de pequenas eternidades. É verdade. E aí, Pedro, agora já pegando esse gancho na mãe, é você com uma mãe, é você com esposa, é você com namorada, é você com você mesmo? Conta aí um pouquinho da sua história pessoal. Com quem você mora, quem te incentivou à literatura, se tem uma história aí para trás aí de algum incentivo, se você quiser contar, se não quiser, conta. Não, eu moro com minha mãe atualmente, ela acompanha muito meus trabalhos em casa, tá sempre recebendo, porque eu nunca tô em casa, né? Tô sempre na rua fazendo alguma coisa. Então, toda encomenda que chega de livro, de alguma coisa, ela que recebe. No começo, agiu com estranheza. Falou, né? Mais um maluco. Mais um maluco, né? Literatura, livro, não dá dinheiro, tanto dinheiro e tal. É verdade. Mas, assim, depois de um longo período vendo os frutos chegarem, eu acho que ela passou a acreditar mais e hoje se engaja um pouco. Como é que é o nome da sua mãe? Cláudia. Cláudia, orgulho do filho. É um talento. Comenta aí embaixo se você viu o vídeo dele. Fala, o Garrido. E aí, assim, o incentivo à leitura, de certa forma, houve. Né? Eu li alguns livros na infância. Né? Eu sempre fui um pouco nerd, digamos assim, na época de escola. Mas depois que a escola terminou, eu não lia tanto. E tu sempre foi um bom aluno? Tipo, basicamente. Gabaritar matemática, física, química, biologia e essas paradas assim? Português, história e geografia. Não, eu era aquele nerd mediano. Todo mundo achava que Português sabe que o cara é craque, então vou nem perguntar. Agora, matemática, física e química que é o bichão. Não, cara. Nunca me dei bem. É? Nunca foi bom aluno? Não, eu fui bom aluno, mas agora de gabaritar física, química e matemática já é demais pra mim, não dava. Eu já gosto. Nem português eu gabaritava. Física eu não gosto não, mas... Nem português eu consegui. Mas normalmente as pessoas que são emoção não são razão. E que são razão não são emoção, não é isso? Olha, eu acho que sim. Porque eu sou muito tímido. Pode não parecer, mas eu sou muito tímido. Sou muito introvertido. Até nas primeiras apresentações em sarau eu não sabia como me portar. É mais emocional do que racional? Mais racional do que emocional, digamos assim. Só que nas últimas apresentações, eu tenho me colocado a agir mais emocionalmente. Mais com a emoção do que com a razão, até exagerando em algumas apresentações de poemas. Em alguns saraus eu grito meu poema, eu exagero. Bota pra fora mesmo. Sangra o coração mesmo. Sangra o coração. Em comparação a tudo que eu fazia antes, que eu era tímido, não sabia nem como falar, pô. Baixinho. Falar meu poema e sair, não, agora eu acho que eu aprendi o meu jeito. Entrou uma veia artística. Pedro Garrido, não, qual é o segundo nome dele? Qual é o seu segundo? Pode ser Garrido mesmo. Não. Augusto. Pedro Augusto Garrido. Antes da gente ir das considerações finais e falar desse livro aqui, que eu já vi que é direcionado da espiritualidade, que esse aqui eu já vi, esse aqui eu não tinha visto. Esse aqui eu já vi. E deduzir pelo nome que deve ser alguma coisa que remete a alguma coisa à sua espiritualidade, ou, enfim, ao contexto, contexto emocional do Pedro Garrido, que é por emoção isso aqui, concorda comigo? É por emoção, todos eles. Ele fala que é mais racional. É porque eu penso demais. Pode não parecer, mas eu ajo. Demais também. Sinto.
você é bem emocionado. É bom. E tu tem namorada, não? Não. Vamos abrir um quadro novo. Então. Olha, Pedro Garrido. É a primeira pessoa que vem aqui que a gente está recebendo cartinha, gente. Pedro Garrido quer casar. Cartinha. Vamos, brincadeira. Pode mandar zap. Natália, Patrícia, agora Pedro. Não, e Gisele. A Gisele falou, não quero casar. Gisele não quer casar, não. Vou abrir um quadro aqui. Pedro ficou vermelho. Amor do São Gonçalo. Casamento do São Gonçalo Podcast. Né? Isso ficou legal, né? Enfim, Pedro, antes deixei até o meu rapaz mudo, entendeu? Vou cortar aqui. Não precisa cortar, não. Posso editar esse vídeo, cortar ou posso deixar aí na íntegra? Pode deixar na íntegra. Pode deixar na íntegra. Galera, então tá valendo, né? Pode mandar carta que eu aceito, eu leio. Só vai demorar um pouquinho pra chegar, né? De correio e tal. Enfim, direct do Instagram, tá embaixo. Isso. Pedro Garrido. Então, Pedro, eu tô vendo que esses 4 livros são 100% emoção. Eu não vou dizer 100% não, porque é você com você mesmo. Cadê ele? Aqui, ó. Você com você mesmo. Você no início. Aliás, você no início, certo? Uhum. Você com você mesmo. Você com geral. A vida, o universo, tudo mais. É isso aí. Você com geral foi ótimo, né, galera? E esse aqui é o que eu senti desse livro. Eu passei o olho rapidinho aqui, que é o tipo bater o martelo. É a chancela. É isso mesmo, Pedro? Eu acho que sim. Não tô falando que é o último, não. Tô falando que é pra sacramentar. Um divisor de águas. É isso aí. Esse pra mim é um divisor de águas. Não é poesia. Não é. São crônicas, são reflexões. Lê aqui. Na verdade, eu não sei definir se é crônica ou não é, mas são mais só essas textos em prosa. Aqui, ó. Leia pra gente. Lê aí, quiser. Ter religião é fácil porque ela se molda aos nossos parâmetros naturais. Viver o evangelho promovido pelo cristianismo é difícil, porque somos nós que temos de ser moldados ao padrão bíblico, que é ser um pequeno Cristo, um discípulo que anda lado a lado com Jesus, que é íntimo da poeira dos seus pés pelo deserto. Uma cópia em miniatura de alguém que se faz pequeno por nós e mesmo assim se mostrou grande até o fim. Forte. Pedro. Difícil demais. Muito. Qual é o outro? Pedro Augusto Garrido. Esquece o Pedro Garrido. Pedro Garrido. Tá bom, gente. Pedro Garrido, vai. E aí, Pedro? Fala um pouquinho desse livro, Pedro, vai. Então, esse livro ele surge num concurso que eu participei, também pela editora Brunnsmark, junto com a Fênix, acho que é Fênix Art, que fez um concurso com 20 poetas durante 3 meses e eu terminei em segundo lugar, fui vice-campeão do concurso. E os 4 primeiros tiveram direito de lançar o seu livro. E aí eu resolvi arriscar, colocar os textos, alguns dos textos do meu segundo blog nesse livro, que é o blog Maitechuvá. Não lembro o ponto o quê, mas vai estar aqui embaixo também. Não, o blog. O blog a editora é a mesma do Duo, que é a Brunnsmark. Aí eu coloquei alguns dos textos do blog nesse livro. E o significado de Techuvá... Eu ia te perguntar. Pode ler. Techuvá, palavra em hebraico que significa literalmente retorno. Consiste em um processo genuíno de arrependimento dos pecados cometidos e a volta ao estado de pureza da alma. Lembra? Viu como é que tem peso o que você escreve? Você acha que você pode não, né? Na verdade, você já faz, corrigindo a palavra, escrever 100% sobre a sua espiritualidade e suas poesias. Você já faz isso. Você faz... De certa forma. Você já faz mais do que, pelo que eu vi aqui, mais do que 80% você já faz. Acho que é isso, Pedro? Bem isso. Acho que é isso. Acho que é um número próximo do que você escreve. Não. Digamos que tenha metade. 50. Até que ponto você é uma pessoa religiosa? Em que sentido? O que a religião faz parte da sua vida? Boa. Então, para explicar isso, preciso voltar lá atrás, porque eu sou cristão desde nascimento, desde nascido. Eu sou filho único, eu venho de um ambiente familiar rigoroso, né, onde
Meus pais foram afetados pela influência da religião, né? Até de certa forma fanatismo. Então, para hoje eu ser quem eu sou, eu precisei passar muito por cima disso. Entendi. Passar por cima do fanatismo religioso, né? Por algumas questões morais, né? Emocionais não curadas dos meus pais, me curar disso para entender que minha essência estava aqui. Então, hoje eu sou cristão por uma escolha de vida, talvez, e por um testemunho de vida, de algo que eu vi acontecer na minha vida. Esse retorno ao estado original meu em Techuvá é de fato um retorno ao estado original. Porque até meus 30 anos, eu não acreditava ser capaz da realização. Aquilo que eu falei de autoestima. Até dentro da minha religiosidade, isso entrava. Porque eu acreditava não ser capaz de que Deus olhasse para mim com um olhar carinhoso, caridoso, um olhar de pai. Que é o contrário, né? Que é exatamente o que ele faz, não é isso? Que é o contrário, justamente. Porque eu não tinha esse conhecimento da Bíblia, esse conhecimento de Cristo na minha vida. Eu tinha o conhecimento através das experiências dos outros, e experiências dos outros muitas vezes eram deturpadas. Né? Eram idealizações que nem sempre eram reais. Né? Eu fui buscar minha própria experiência através da minha amiga aqui, prefaciadora desse livro, a Lucy. Ela falou para mim, nesse período que eu estava passando por a crise de autoestima, de que eu iria ser usado na palavra, de que aquilo que eu escrevo iria alcançar as pessoas, de que eu cumpriria uma techuvá, um retorno ao estado original para transformação minha e ao redor, e das pessoas ao meu redor. A terapia proporcionou isso, me ajudou muito. E aí, através da terapia, eu fui tentar entender as minhas origens, quem de fato eu era como universo. Né? Que universo era esse no qual eu me encontrava também? Então, Techuvá é um livro muito significativo para a minha vida, porque ele reflete um divisor de águas mesmo, de quem eu era até os 30 e quem eu pude ser e continuo crescendo em ser. Você passou a crer em você. Eu passei a crer em mim. A crer que você é um filho de Deus e que merece. Exatamente. E a crer que Deus de fato tinha planos para minha vida. Porque até então eu achava que as experiências ruins dos meus familiares eram culpa de Deus. E não era, era culpa de cada um. Né? Era culpa de cada um. Porque se a gente não assume aquilo que a gente faz de errado, a gente não vai nunca querer as consequências, vai sempre jogar pro outro. Né? E eu escolhi. Eu escolhi assumir meus erros, corrigir meus erros e transformar em alguma coisa melhor. E você tem noção... Obrigado. Parabéns. Ó, emocionou, e você tem noção do peso e da responsabilidade? Engraçado que eu sempre faço essa pergunta no início dos vídeos, né? Do peso e responsabilidade que as pessoas têm na vida das outras. Todos os convidados que a gente já trouxe aqui, eu sempre fiz essa pergunta. Só que, por providência, vamos colocar desse jeito, eu estou fazendo ela praticamente agora no final do nosso papo, do nosso café. Você tem noção da responsabilidade desse tamanho de comunicação que você leva para as pessoas? Você tem noção disso? Você pode mudar a vida de alguém? Exatamente. É muito significativo, é muito grande pensar nisso. Né? Não quero me engrandecer jamais. Não quero, assim, que Deus me ajude muito a carregar essa mensagem, porque é uma luta diária, né? É uma trilha diária que a gente tem. E fazer com que os outros acreditem em si mesmo, da mesma forma que eu demorei a acreditar em mim, é uma luta, é uma batalha que realmente precisa ser travada, porque tem muita gente que precisa acreditar. É verdade. E precisa confiar no seu caminho. E para eu acreditar não foi fácil. É uma luta pessoal constante e evolução constante. Uma evolução diária. E a percepção disso também, né, Pedro? Porque às vezes você passa por esse processo e não percebe esse processo. Sim. E muitas das vezes as pessoas passam por esse processo e não percebem o processo. E aí cai na mesma situação. Por que eu estou te falando isso? Pegando o gancho no Jorge, que veio aqui, que ele tem um livro também falando sobre apoio psicológico
né? Que ele veio aqui e ele falou sobre isso também. E ele foi claro também que o processo... Além do livro, ele dá palestras também, Isso, né? Sobre aceitação, essas coisas. E o processo espiritual dele, ele leva isso para a escrita dele. E é o que você faz. Eu fui um dos primeiros a adquirir o primeiro livro dele. Desde então, nunca mais parei de conversar com ele, porque ele tem muito essa bagagem e eu aprendo muito com ele. A gente conversa quase todo dia, praticamente. E ele é... Jorge Gomes é fantástico. Jorge Gomes, obrigado, hein? Vamos trazer as meninas aqui. A gente já combinou algumas vezes, mas não deu, né? Tá convidado as meninas, né? É isso aí, Cris Franco. Isso. Em breve deve vir um livro infantil aí. Eu tô sabendo. Fala, Cris Franco. Pedro, pega aquele livro ali pra mim, por favor. Esse aí. Opa. Você sabe que antes da gente... Não, tô encerrando o vídeo. Calma, gente. A galera que passa aqui, isso aqui tem um valor muito... Tem o peso. Bacana pra gente. A gente não sabe até onde a gente pode chegar. E quando a gente chegar, a gente não sabe onde a gente pode chegar mais ainda. Então isso aqui vai ser a história das pessoas que já passaram e que ajudaram a gente a chegar nos objetivos que a gente está procurando, né, Cris Franco? E isso aqui, muito em breve, você vai assinar e vai escrever o que o seu coração mandar. Muito em breve, agora? Agora, hoje, daqui a pouco. Antes disso, eu quero falar algumas coisas aqui. Quero de novo te agradecer. Muito obrigado, Pedro Garrido, por você vir aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por essa construção pessoal e construção literária que você coloca do Pedro Garrido e leva para as pessoas, porque a gente não sabe aonde isso daqui pode ir. A gente não tem ideia, a gente não consegue calcular onde isso aqui pode ir. Você fala, não, eu calculo que daqui a 3 meses vai estar na Espanha. Não sabe. Você calculou que no processo seu pessoal você estaria produzindo 4 livros? Duvido muito. Não. Calculou? Nunca imaginei. Então, isso é a providência divina, Pedro Garrido, junto com a sua religiosidade, com o seu caminho, crescendo. Com a sua crença, crescendo. Então, Pedro, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por você dar o prazer de estar aqui no nosso humilde São Gonçalo Podcast, dentro da nossa realidade, dentro do município de São Gonçalo, que a gente sabe que é difícil. E aí eu vou aproveitar o gancho. Quer falar mais alguma coisa, Cris Franco? Só agradecer. Gratidão eterna. Obrigado, né? Verdade. E antes de eu encerrar o vídeo, eu vou pedir para você fazer alguns favores para mim. O primeiro, continue firme e escrevendo, porque isso aqui está imortalizado. Necessário, seu tempo. Certo? Ficou emocionado, gente. Eu fiquei engolindo seco. Continue firme e escrevendo. Segundo, para essa câmera aqui, pede para a galera se inscrever, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Pessoal, se inscrevam, assinem, como é que é? Compartilha, se inscreva e comenta, curta o vídeo e ative as notificações. Pessoal, curtam o vídeo, sigam aí a página São Gonçalo Podcast, ativem o sininho e assistam aí todos os podcasts que são uma maravilha. Pode contar aí, segue nas redes, Facebook, Instagram, tudo. É isso aí, São Gonçalo Podcast, molinho, você acha facinho. É isso, Cris Franco? E eu vou ressaltar que todos os artistas aqui do universo de Niterói, São Gonçalo e adjacências estão convidados para a gente poder fazer o casamento perfeito. Então, entre em contato aí com a gente se ajeita. Pedro demorou aí uns 2 meses para vir aqui. A Carmen também, a gente já estava conversando. Enfim, tem muita gente que está na fila para vir aqui. Vocês vão vir ano que vem, tem algumas novidades. A novidade uma das novidades é essa aqui, a hora do jabá, do Jabá do São Gonçalo vai ser aberta para você que quer divulgar a sua marca, para você que quer divulgar a sua empresa. Procura a gente aí, a gente vai fazer um bem bolado, bem bacana, não é isso, Cris Franco? Parcerias são sempre bem-vindas. É isso aí, entre em contato com a gente pelo Instagram, enfim, pelo Zap e acha a gente aí na internet. É isso, Pedrão. Vamos para as considerações finais. Quer mandar um abraço para alguém? Bom, considerações agradecer alguém? Finais. Eu gostaria de agradecer
a vocês pela acolhida, porque ser recebido em casa, né, é algo para poucos realmente, né? Só os mais íntimos entram na nossa casa. Isso é verdade. Então entrar na casa de vocês realmente foi algo sensacional, fantástico, essa troca, esse diálogo. Eu não tenho palavras de fato para poder dizer, né? Então gratidão por tudo, por nossa caminhada até chegarmos até aqui. Eu queria encerrar a minha fala só lendo um poema. Bora, mete bronca, qual deles? Sonhar, um que eu sempre leio ele nos eventos. E esse poema, ele surgiu através de uma amiga minha que é fonoaudióloga e tem uma paciente que tem paralisia cerebral. Né? A paciente, ela consegue falar, mas não consegue, né, fazer outras coisas, né? Tem uma dificuldade. Ela escolheu um personagem de novela e ela gostava de ser chamada pelo nome do personagem. E aí essa minha amiga me chamou para escrever um poema para ela. Escreve um poema para ela e tal, ela é assim, gosta da novela, de personagem e tal. E eu falei, por que não? Por que a gente não pode acreditar nos personagens, né? A gente não pode ser criança um pouquinho. E aí eu escrevi esse poema pensando nela. Mete bronca, manda um recado pra ela. Ou pro poema, né? Pro poema. Não, com certeza não vai ser pra poema, vai ser pra uma pessoa que tá vendo esse vídeo, com certeza. Vai. Todos que vão assistir. Vai lá, Pedrão, essa câmera aqui é sua. Vai. Fica à vontade. Se quiser olhar, olha. Se quiser olhar pro livro, lê. Fica à vontade. Não importam as limitações humanas. É na eternidade que residem os sonhos. De pés no chão, olhamos para o horizonte como se fosse inalcançável. Mas a realidade é que todo sonho bem sonhado é o maior ato de liberdade do sonhador. Não tem limitação que nos impeça de sonhar. Acordar é mero detalhe. Tanta gente que sonha acordado, tem gente que nem sonha mais. Tem dias que o mundo parece dormir. Tem dias que parte de nós não querem acordar. Sonhar é refúgio, sonhar é refrigério, sonhar é necessário, sonhar é fundamental. Quem nunca sonhou ser um rei, um príncipe, um mocinho de novela? Quem nunca acreditou, pelo menos por um segundo, ter sido verdade, uma realidade alternativa, uma outra identidade? Os ecos dos sonhos estão por todo lugar. Nos ônibus lotados pelo vai e vem da cidade, nos carros parados no semáforo esperando o sinal abrir, no menino que joga bola e sonha ganhar a Copa do Mundo, no idoso sentado na varanda rodeado por seus netos, nas mãos dadas dos enamorados recitando versos de amor eterno. Precisamos aprender a sonhar. Precisamos voltar a ser criança se quisermos alcançar novamente a semente da esperança. Portanto, sonhemos. É isso aí. Muito obrigado. Porque do lado de cada poça também tem cultura. Gente, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Você que é aqui de Niterói, São Gonçalo ou adjacências, está convidado para participar. Você que é artista, né? Melhor dizendo, para participar aqui do São Gonçalo Podcast. Depois deste lindo poema com o nosso amigo Pedro Garrido, a gente vai até chorar, né? Bobear, né? Gente, valeu, um abraço, fica com Deus e a gente se encontra à noite nos próximos vídeos. Valeu, galera, um abraço, tchau. Ô Pedrão, show de bola, show de bola. Pedro, é isso. Curtiu? Gostei. Gostou? Gostou mesmo? Tá satisfeito? Ficou feliz aí com a gente aí? Ficou?